Queridos, boa noite, graça e paz. Nesta noite nós vamos estudar um tema diferente do habitual. Vamos falar hoje sobre procrastinação espiritual. A procrastinação tem sido muito comentada nesses dias, através de livros, através de vídeos também, porque há uma tendência nas pessoas de adiarem as suas atividades, ou seja, de procrastinarem aquilo que pretendem fazer. E a gente olhando para a Bíblia Sagrada, a gente observa que em não poucas passagens, mas em muitas passagens, nós observamos que alguns personagens bíblicos cometeram esse mesmo equívoco, essa mesma postura tão negativa e tão danosa que é da procrastinação. E em nossos dias também, nós podemos espiritualmente procrastinar coisas muito importantes para a nossa espiritualidade. Então, nesta noite, o que nós queremos observar à luz da Bíblia é justamente essa postura, essa conduta que traz malefícios ao nosso viver, traz inclusive uma certa ansiedade na vida de cada um de nós, porque ao passo que você procrastina, você acaba por acumular tarefas e isso tudo sobrecarrega emocionalmente o ser humano. Bom, então, dito isto, eu queria ver com vocês algumas passagens bíblicas para isso ficar ainda mais claro. Eu vou convidá-los a abrirem comigo Mateus capítulo 26, versículos 36 a 40. Mateus capítulo de número 26, versículos de 36 a 40. Quem achar pode ler, por favor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Amém. Então, a gente observa aqui o seguinte: Jesus está vivendo um momento difícil, ele está no Getsêmani, sua vida caminha para o martírio, e de repente o que acontece? Ele se põe a orar e convida alguns discípulos para estarem com ele em oração, em vigília e oração. Só que em 3 oportunidades, Jesus os observa dormindo. Eles não conseguiram se manter ao lado de Jesus naquele momento tão necessário e tão importante para Jesus Cristo. E porque existem momentos na nossa vida em que a gente não pode aguardar mais. Existem momentos que nós precisamos do apoio, da ajuda, ela precisa chegar na hora certa. E os discípulos mesmo convidados a fazerem isso, eles acabaram dormindo e perdendo essa grande oportunidade de estarem com Jesus Cristo naquele momento tão significativo. Bom, em nossos dias, muitas pessoas falam que nós não temos tempo para fazer uma série de coisas. A gente fala assim, por exemplo, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar. Orar principalmente, eu acho que é o que mais ocorre. Eu não tenho tempo para orar. Eu gostaria muito de ter uma vida de oração, mas o tempo é pouco, eu não tenho tempo para orar. E eu costumo dizer, isso não é meu, mas outros já disseram a mesma coisa, talvez o celular, as redes sociais, o WhatsApp, Facebook, sejam as maiores testemunhas de que nós temos sim tempo para orar, nós temos tempo para fazer isso e não fazemos. Eu não sou contra as redes sociais de forma alguma, eu utilizo diariamente, eu uso bem as redes sociais,
Mas há de convir comigo, cada um de vocês, que na verdade a gente tem tempo sim. A gente que não reserva um período para algo tão importante para a nossa vivência espiritual. A palavra de Deus nos diz também, em Mateus capítulo 6, versículo de número 6, né, quando orardes, né, entrai em vosso quarto, né, e diz o texto ainda que o próprio Deus, o próprio Pai Celestial, está ali a nos aguardar, naquela sala que seria como uma sala do tesouro, ou seja, Deus espera para ter comunhão conosco, porque Deus tem bênçãos para mim e bênçãos para você também. Obviamente, como eu já expliquei a vocês em outras oportunidades, Deus sabe o que nós precisamos, Deus conhece as nossas necessidades, mas Ele mesmo estabeleceu uma forma de nós sermos abençoados. Essa forma é a oração. Eu diria que é um meio de graça, é um meio estabelecido por Deus para que nós sejamos abençoados. E sabedores disso, por que a gente não utiliza um tempo considerável para a oração? Por que a gente posterga tanto esses momentos? E em decorrência disso, o que acontece? A gente vive ansioso, a gente vive preocupado com tantas coisas, com medo, com aflição, quando na verdade a Bíblia mesmo nos orienta que nós deveríamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, de cada um de nós, né? É o que a palavra de Deus nos diz. Outro aspecto importante sobre a procrastinação também é que a gente percebe, por exemplo, numa história muito conhecida, na história de Zaqueu. Todo mundo aqui conhece a história de Zaqueu? Na história de Zaqueu, ele vive uma experiência muito curiosa, porque sendo ele alguém muito rico, de uma riqueza que foi aquinhoada de uma forma não muito correta, ele era coletor de impostos. A Bíblia, inclusive, nos diz que ele era o maioral dos coletores de impostos, né? Então, ele tinha vários coletores de impostos que trabalhavam para ele. Mas chega um momento em que ele se encontra com Jesus Cristo e sua vida é transformada. E aí ele diz que resolvo hoje dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha que coisa, realmente Zaqueu passou por uma transformação, ele se encontrou realmente com Cristo e sua vida foi transformada, porque tamanha generosidade de alguém tão apegado ao dinheiro como ele era, nos leva a acreditar que de fato a sua vida foi completamente mudada. Mas o curioso observar é que o texto fala que resolvo. Ele fala no tempo presente, ele não fala resolverei. Ele fala que resolve hoje. Ele faria aquilo hoje, não faria depois. E isso é interessante porque, se nós pensarmos bem, existem coisas, ações nossas, que se nós pensarmos muito, nós acabaremos por não fazê-las, por não executá-las. Existem coisas que se você deixar para amanhã, você não faz. Então você precisa fazer agora, já, tomar uma decisão, uma postura e realizar. E é justamente o que acontece com Zaqueu aqui. Zaqueu, ele vence a procrastinação, ele vence tudo isso que poderia acontecer com ele, como acontece conosco às vezes, tomando uma decisão e executando aquilo na mesma hora, na mesma oportunidade. Eu coloquei aqui como primeiro ponto, né, nossa vida, colocar nossa vida em ordem, pois a nossa vida não pode ser procrastinada. Organizar a nossa vida é algo que não pode ser procrastinado, ou seja, adiado. Nós precisamos resolver as nossas pendências, as nossas questões de maneira urgente, porque senão a gente fica carregando por vezes um peso demasiado e isso não é nada bom. Outra coisa interessante que eu vejo também em relação à procrastinação
é que a gente precisa entender, e é difícil entender isso, que alguns relacionamentos nossos, eles não são nada positivos. Existem relacionamentos que eles são prejudiciais a nós. Nós vemos, por exemplo, pessoas que a gente, quando está com elas, tudo que elas falam é para nos desmerecer, é para nos colocar para baixo. Tudo que a gente tenciona fazer, elas dizem assim: não vai dar certo. As pessoas sempre agem dessa maneira. E como é que a gente deve então proceder nessas horas? Nós precisamos, de maneira muito concreta, tomar uma postura e romper esses relacionamentos que são por demais prejudiciais a cada um de nós. Quando a gente lê, por exemplo, Lucas capítulo 24, versículo 33, é uma passagem muito conhecida que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Quando os discípulos estão no caminho de Emaús, eles estão indo embora, desesperançados porque Jesus havia morrido, né? E até então não havia nenhum relato cabal da ressurreição de Jesus, apenas os relatos esporádicos das mulheres e tal, e a fala da mulher não tinha muito poder naquele período. Eles vão caminhando desiludidos, desesperançados na estrada, em caminho para Emaús, que ficava a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Nisso Jesus, sem que eles soubessem que era Jesus, caminha ao lado deles e vai falando sobre os textos do Antigo Testamento que se referiam ao próprio Cristo. E quando chega perto de onde eles deveriam ficar, o que ocorre? Eles chegam e falam para Jesus assim: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então eles utilizam um argumento para Jesus pernoitar com eles, que seria o argumento do cuidado, a proteção, o receio de um salteador, de um bandido ou de um animal feroz na estrada. E Jesus resolve então ficar com eles. E na hora que Jesus parte o pão, eles percebem que é Jesus, mas Jesus some da presença deles. E aí tem uma coisa muito interessante. Diz o texto, abra por favor, Lucas 24, 33. Lucas 24, 33. Quem achar pode ler bem alto. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Repara, observa comigo que a expressão utilizada é na mesma hora. Na mesma hora. Ou seja, por um lado eles argumentam que Jesus deveria ficar porque a estrada era perigosa, poderia ter salteadores ou animais ferozes. Mas quando Jesus se mostra a eles, e eles têm a convicção de que era Jesus, eles não esperam pelo dia seguinte, eles não esperam o transcorrer das horas, eles na mesma hora, imediatamente, eles voltam para Jerusalém para avisar aos demais irmãos e discípulos que Jesus aparecera a eles. Que coisa extraordinária! Então veja só como um argumento que foi usado para Jesus ficar não serviu neste momento, porque havia uma urgência, havia uma necessidade, porque a esperança fora devolvida a eles. Eles não poderiam jamais demorar, precisavam voltar imediatamente. Uma atitude que não poderia ser jamais procrastinada. Vocês devem lembrar ainda não deveria ser jamais procrastinado. E um outro aspecto que eu queria pensar com vocês ainda a respeito da procrastinação é que alguns personagens bíblicos eles foram capazes de vencer a procrastinação, assim como esses dois discípulos também venceram a procrastinação. Nós temos um personagem maravilhoso na Bíblia, que é Neemias. Neemias, quando toma conhecimento do estado em que se encontrava
as pessoas em Jerusalém e a própria cidade de Jerusalém destruída, o que ele faz? Neemias se sensibiliza, vai diante do rei e pede uma série de coisas ao rei para que ele pudesse voltar a Jerusalém e finalmente reconstruir todos os muros de Jerusalém. Mas quando ele faz isso, gente, pensa uma coisa comigo, ele se prepara, ele planeja, ele arrola tudo aquilo que ele precisaria de material para que nada faltasse, porque aquele momento diante do rei poderia ser uma oportunidade única, um momento que não apareceria de novo. Então, ele faz tudo muito bem feito, na hora certa, na hora precisa, para que o resultado fosse o melhor possível. Mas o que acontece com a gente às vezes? A gente sabe que uma oportunidade está por surgir e a gente não toma os cuidados devidos para que tudo vá bem. A gente não planeja, a gente procrastina, a gente deixa para a última hora. E quando a oportunidade surge, a gente acaba se atrapalhando e não tendo o resultado que poderia ter. Aqui eu vou fazer uma pequena digressão aqui. Às vezes eu falo muito para mulheres, né, que me procuram, querem conversar comigo sobre o campo emocional, o campo sentimental. E uma das coisas que eu digo para elas é o seguinte: se preparem para o momento da chegada dessa pessoa que você tanto aguarda. Se prepara, não fique aguardando apenas, faça coisas efetivas, planeje, se prepare, organize sua vida, para quando essa bênção vier, você está realmente em condição de poder abraçar aquela oportunidade que pode ser uma oportunidade única. Coisa curiosa é que a gente que anda aqui por esse bairro, né? A gente não sabe quando vai aparecer o amor da nossa vida, né? A paixão, né? A pessoa que Deus colocou no nosso caminho. E eu fico pensando o seguinte, até falo para a Ângela, para minha mulher, falo: Ângela, a gente vai no Presunic, vai ao mercado, desculpa o comercial que eu estou fazendo aqui, mas eu digo para ela assim: mas a gente não pode ir de qualquer maneira, porque pode ser a oportunidade de encontrar alguém, e de repente você não está preparado para falar com aquela pessoa, até profissionalmente, com certeza, você pode encontrar alguém ali que vai te abrir uma porta, não é? E aí você não está, de repente, penteado, né? Não está bem cuidado, e pode fechar a porta para você num momento como aquele. Então, tudo precisa ser muito bem pensado, porque essas coisas são muito significativas para cada um de nós. Então, quando eu olho a história de Neemias, eu vejo nele um exemplo de alguém que venceu a procrastinação, porque foi alguém que planejou, foi alguém que idealizou, e diria eu ainda, foi alguém que na verdade teve a capacidade de visualizar por antecipação uma oportunidade que surgiria para ele fazer algo em benefício da sua própria nação, do seu próprio povo, né? Porque às vezes não é só para nós, às vezes também é para as pessoas que estão à nossa volta. Outro aspecto importante que eu diria para vocês a respeito da procrastinação, eu diria que diante das tentações, nós não podemos procrastinar. Nós precisamos fazer uma coisa, precisamos fugir. Diante das tentações, nós precisamos fugir. Nós temos que tomar uma atitude rápida. Exemplo disso na Bíblia: Potifar. José, melhor dizendo. José trabalhava na casa de quem? De Potifar. Obviamente, a mulher de Potifar não deveria ser feia. Mas a tentação, quando vem, né? Dizia um pastor amigo meu, que o sujeito é capaz de pecar com a pessoa mais improvável do mundo. Inclusive, uma ocasião ele disse assim: rapaz, para um casal,
para o marido, né? De um casal. Meu amigo, nem pecar você sabe. Você tem uma mulher tão bonitinha, foi pecar com uma mulher tão feia, porque ele ficou tão indignado com o fato daquele irmão ter pecado, traído a mulher dele, que ele falou assim: rapaz, o que você fez? Uma família tão linda, uma mulher tão bonita, e você faz uma coisa como essa com uma pessoa assim? Veja que quando o ser humano ele é tentado, né, nem sempre é por alguém muito bonito, às vezes não, né? Alguém muito especial, muito interessante, às vezes não é assim. Mas o que acontece com José? Ele foge. Nesta hora não dá para a gente conversar, nessa hora não dá para tirar algumas conclusões, produzir alguma desculpa, falar: olha, você é muito bonita, mas eu sou crente, eu vou fugir, eu vou embora agora. Não, nem converse, vai embora. E a gente que dá atendimento pastoral, a gente ouve muitas histórias, às vezes histórias muito pesadas, né? Histórias difíceis, pecados, falhas que as pessoas cometem. E algumas pessoas, elas querem contar para você minúcias dos seus pecados. Olha, eu estava ali, a minha roupa era assim, ele me tocou de tal jeito, o lugar tinha uma luz. Olha, diga para essa pessoa: pode parar por aí. Eu não preciso psicologicamente estar na cena, porque daqui a pouco a tentação vem e você acaba pecando, não é? E não reviva o pecado outra vez, porque você vai pecar duplamente. Então, deixa como está, me conta apenas o que aconteceu. Qual é o seu problema, qual é a sua dor? Portanto, existem momentos em que nós precisamos fugir imediatamente. A procrastinação, ela também envolve a área da santificação. Quantas pessoas pensam assim: eu queria ser alguém mais santo, eu queria ter uma vida de oração, de leitura bíblica, eu queria poder visitar os órfãos, as viúvas, as pessoas que sofrem. Mas o que acontece? Acabam postergando isso, procrastinando, e nunca tomam uma iniciativa assim. E aí a gente fica pensando o seguinte: a Bíblia diz para nós, em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se nós queremos nos santificar, nós precisamos ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela vai avivar na nossa mente uma série de procedimentos, de princípios, de valores de Deus que são muito significativos. Mas quando a gente lê a Bíblia uma vez ou outra, esporadicamente, a gente não vivencia essa santidade que é tão maravilhosa para o nosso crescimento espiritual. Outro ponto também interessante que nós poderíamos tratar também é que, por exemplo, quem nunca sentiu vontade de dar uma Bíblia para alguém? Mas aí às vezes a gente pensa assim: pô, vou dar R$50, custa uma Bíblia mais ou menos, né, bonitinha, de presente para alguém. Será que essa pessoa vai ler a Bíblia? Será que essa pessoa vai fazer igual aquele candidato que ganhou uma Bíblia e esqueceu, jogou fora, não sei o que aconteceu até hoje? Será? Mas olha só, pense de uma forma: se essa pessoa pegar a Bíblia e ler a Bíblia, o que vai ocasionar na vida dela vai ser algo fantástico. A transformação que será produzida, a vida espiritual vai ser algo fantástico. Então, nós não temos que pensar se ela vai ler ou não a Bíblia, mas se Deus tocou no nosso coração, vamos dar a Bíblia a essa pessoa. Outra coisa interessante também é que às vezes Deus fala com a gente: poxa, você deveria estudar mais a palavra, você deveria estudo bíblico, deveria escola dominical, você deveria talvez comprar uma Bíblia de estudo. Mas o que a gente pensa? Uma Bíblia de estudo custa mais de R$100, muito mais de R$100, uma boa Bíblia de estudos. E o que a gente pensa? Não tem dinheiro para isso, não é muito caro. A Bíblia era para ser mais barata, eu concordo que era para ser mais barata, eu concordo. Mas, em contrapartida, o que a gente faz? A gente compra uma boa roupa,
a gente vai num bom restaurante, e nada contra os bons restaurantes e a boa roupa também não, mas a gente vai nesses lugares todos e não é barato, qualquer lugar, por mais simples que seja, você gasta uma quantia significativa hoje, mas aquela Bíblia de estudo, você fala assim, eu vou esperar alguém me dar de presente, quem sabe eu não ganho uma de aniversário agora, eu comprar uma Bíblia que custa mais de R$100, não vou comprar. A gente procrastina uma série de coisas que trará a nós um crescimento intelectual e espiritual, porque a Bíblia, ela não somente desenvolve a nossa parte espiritual, mas até mesmo culturalmente, a nossa cultura, a nossa intelectualidade, ela vai sendo ampliada por conta da leitura da Bíblia. Eu aprendi muita coisa através da leitura bíblica. Então foi um livro que me abriu o horizonte de uma maneira impressionante. Mas eu queria ver com vocês ainda um outro texto. Abra, por favor, lá em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Esse texto é um dos textos mais interessantes sobre procrastinação para mim. 9:57 em diante, até o 62. Se você achou, pode ler. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. E lê até os 60? Até o 62, né? Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então repare comigo uma coisa muito interessante aqui. E aqui tem a ver um pouco com as pessoas nesses dias, né? As pessoas conhecem o Evangelho, ouvem a pregação, vão à igreja, às vezes tem um amigo cristão que comunica o Evangelho a elas, mas elas vivem a procrastinar uma decisão ao lado de Cristo. Muitas pessoas não tomam uma decisão, por exemplo, de se filiarem a uma igreja evangélica, de abraçarem publicamente a fé em Jesus Cristo, de passarem pelas águas do batismo, pela profissão de fé. Muitas pessoas têm essa conduta de procrastinar uma decisão das mais importantes espiritualmente. E quando você olha para o texto, olha só o que o texto diz. Veja comigo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Ou seja, alguém que aparentemente estava disposto a seguir a Jesus, né? Num primeiro momento. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ora, o que foi para essa pessoa aqui crucial para a tomada de decisão? Foi justamente ela observar que seguir Jesus não era um caminho nada fácil, era um caminho difícil, né? Jesus não traria a ela garantias de estabilidade, de conforto, coisa que o valha. Aí no versículo número 59 diz: a outro disse Jesus: segue-me. Convite de Jesus Cristo sendo feito. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Aqui tem uma coisa muito legal da gente falar, que é o seguinte: alguns comentaristas chegam à seguinte conclusão: não importa se o pai estivesse morto ou não, né, ou estivesse enfermo, nada disso importa, porque o convite de Cristo está acima de qualquer outra coisa. Mas uma boa parte dos estudiosos entendem que nessa passagem aqui, o que ele
utilizou foi justamente uma desculpa, que é justamente aquilo que o procrastinador faz, né, para poder adiar aquilo que é importante ser feito, né? Ele sempre traz uma desculpa, e a desculpa nem sempre é uma desculpa esfarrapada. Às vezes a desculpa, ela tem até uma aparência de algo importante, de algo significativo. Aqui, por exemplo, poxa, que coisa nobre, ele está preocupado em sepultar seu pai. Agora observe comigo, uma das obras mais importantes dentro da cultura judaica e também cristã é você sepultar as pessoas queridas, as pessoas amadas. Outra coisa importante também, e essa pessoa sabia disso, é muito importante no judaísmo você ter um cuidado com sua família, principalmente com os seus pais. É algo muito importante, você tem que cuidar de seus pais, tem um valor muito significativo. Então, quem ouvisse a resposta dessa pessoa, iria imaginar o quê? Poxa, que pessoa espiritual, ela segue realmente os preceitos da lei de Israel, ela está pensando em cuidar de seu pai. Mas quando, na verdade, não passava de uma, entre aspas, boa desculpa para não seguir a Jesus Cristo e tudo aquilo que implicaria seguir Jesus Cristo. Em nossos dias, nós vemos muitas pessoas dando desculpas parecidas. Algumas dizem assim, olha, eu sou muito novo para me envolver com religião, eu sou muito novo para ser batizado, eu sou muito novo para entrar para a igreja, a vida tem tanta coisa boa, né? Deixa eu ficar um pouco mais experiente, um pouco mais velho, aí sim, aí eu vou seguir a Cristo. Muitas pessoas falam dessa maneira e por conta disso vão adiando, vão procrastinando a decisão de seguir a Cristo. Agora pense comigo, quantos de nós pode dizer quantos dias ainda nos restam? Nenhum de nós. Quanto tempo nos aguarda? Como vai ser o dia de amanhã? Se eu vou acordar ou não vou acordar? Então, queridos, uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar e não podemos postergar jamais é justamente de assumir um compromisso ao lado de Cristo. Abraçar a fé em Cristo e não adiar isso, por mais que as nossas desculpas sejam maravilhosas. A Bíblia fala para nós, em João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então veja só, se a gente sabe que Jesus Cristo é aquele que pode nos dar a vida eterna, o perdão de pecados, uma vida nova, por que adiar a nossa ida até Ele? Por que adiarmos a nossa vinculação a Cristo? Por que não recebê-lo em nosso coração? É uma pergunta que se faz. Talvez seja uma das decisões mais importantes que o ser humano precisa tomar e não pode jamais procrastinar. É abraçar a fé em Jesus Cristo. Outro lhe disse, versículo 61, né? Seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Ou seja, que pessoa, né? Ele queria seguir a Cristo, mas antes ele falou, não, eu tenho que tomar a bênção lá em casa, eu tenho que falar com os meus queridos antes de eu seguir o Senhor. Ou seja, mais uma desculpa extremamente plausível. Que você fala, gente, que pessoa ajuizada, de bom senso, mas na verdade não passava de uma desculpa que ela não sobrevive ao critério da espiritualidade, né? Nós precisamos tomar uma atitude séria em relação a Jesus Cristo, né? Eu conheço pessoas que não se convertem porque a família não aceita. Tem gente que não abraça a fé em Cristo porque fala, não sei o que vai ser lá em casa. Eu conheci uma senhora que isso há 30 anos, tudo bem que faz um tempo considerável, essa senhora não estava gostando de ir à igreja, do evangelho,
mas sua família é toda de outra religião. E aí ela virou-se um dia e falou assim: eu tenho muito medo da minha cunhada. Ela vai falar que eu sou uma vira-casaca, que eu troquei de religião. Mas ela estava muito interessada na fé em Jesus Cristo e também na igreja evangélica, mas um receio tremendo de ser repudiada, de não ser aceita pelos seus demais familiares. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, a fé que a gente abraça em Cristo, a vida do reino de Deus, é uma vida para você viver para sempre, é uma decisão que você toma para não voltar atrás, né? Quem põe a mão no arado não pode olhar atrás. Olhar para trás para quê? Com saudade do mundo, saudade da vida que levava, saudade da vida de pecado, saudade de quê? Viver agora sim uma vida completamente diferente, segundo aquilo que Cristo pode fazer na nossa vida e na nossa história também. Vamos abrir 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Quem achar pode ler, por favor. 2 Timóteo, tá? Não é a primeira não. Qual capítulo? Capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Amém. Pregar a palavra, falar de Cristo para as pessoas, é algo que você deve fazer a tempo e a fora de tempo. É algo que nós não podemos jamais postergar, porque a Bíblia nos diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nós precisamos pregar a palavra no dia de hoje, pregar a palavra em todas as oportunidades, a tempo e a fora de tempo. Nós precisamos comunicar o Evangelho de Cristo, porque as pessoas estão precisando ouvir a mensagem do Senhor. Um outro ponto que a gente não pode postergar, não pode procrastinar. Às vezes nos vem uma vontade assim grande de: eu quero visitar os enfermos. Mas aí você fala assim: ir ao hospital é uma coisa que me dá um desconforto tremendo. Às vezes nós pensamos em visitar um orfanato, em visitar um lar para idosos. E o que a gente faz? Isso fica sempre sendo o quê? Na maioria dos casos, postergado, adiado. A gente acaba não fazendo isso, embora saibamos da importância e do valor da visitação. A visita, ela é algo apropriado para a boa espiritualidade, porque quando você visita alguém que está numa situação adversa, o que ocorre? A pessoa se sente o quê? Confortada, ela se sente amada, ela se sente querida. Portanto, nós precisamos desenvolver também a prática da visitação, e isso não pode ser adiado, porque, por exemplo, eu conheço casos de pessoas que desejavam visitar alguém e acabaram não indo visitar a pessoa. E sabe o que aconteceu? A pessoa veio a falecer, veio a morrer, veio a falecer. E aí, na hora do sepultamento, a pessoa chorava, mesmo sabendo que a pessoa que partira era uma pessoa cristã, era uma nova criatura, era alguém de Deus, e o que lhe aguardava era o céu, né? Mas a pessoa se sentia muito incomodada. Por quê? Porque teve tempo para ir, mas procrastinou, colocou diversas coisas à frente, em lugar de ir visitar aquela pessoa que tanto precisava e que fora tão importante para ela, né? Alguém muito significativo. E fiz agora um ofício fúnebre, né? Aí uma senhora, depois que eu preguei, falei sobre o novo céu, sobre a nova terra, uma senhora muito emocionada disse assim: quando eu estiver contigo na eternidade,
eu vou te agradecer muito, porque você foi muito importante para mim. E eu fiquei pensando cá comigo, quantas oportunidades nós temos de visitar e quantas oportunidades nós temos de agradecer aquelas pessoas que foram importantes na nossa vida, pessoas que nos ajudaram, pessoas que nos socorreram, pessoas que foram amigas, pessoas que foram leais, e a gente acaba não falando para elas aquilo que estava tão presente nas nossas emoções, dentro do nosso coração, mas a gente não falava. Então, eu fico pensando que até mesmo os elogios, as expressões de amor, as declarações de amor, de afeto, elas não podem ser procrastinadas. Nós precisamos dizer hoje, você é importante para mim, você tem valor, você foi meu amigo, você me ajudou, você me amparou, você estendeu a mão. Eu lembro que eu li, e com essa fala agora eu termino, eu lembro que eu li num livro um autor que dizia algo que de vez em quando eu repito. Ele dizia assim: vocês sabem qual é o lugar mais rico desse planeta? E aí as pessoas ficaram atentas, querendo descobrir que lugar é esse, né? Lugar mais rico, todo mundo quer saber que lugar mais rico é esse. Ele falou assim, surpreendentemente, ele disse o seguinte, que o lugar mais rico desse planeta é justamente o cemitério. Parece estranho, né? É o lugar, parece que foi melhor adubado, é o cemitério. Estranho, mas sabe por que ele fala isso? Porque é justamente na sepultura que estão enterrados os poemas que não foram escritos. É justamente na sepultura que estão enterradas as declarações de amor que não foram proferidas. As grandes invenções que só passaram pela cabeça. Os grandes projetos que nunca ganharam concretude. As coisas que eram pensadas, sonhadas, mas que nunca foram levadas a cabo. Portanto, a sepultura é o lugar mais rico do planeta. E é um lugar onde os procrastinadores têm enterrado as suas melhores energias, as suas melhores criações, tudo aquilo de mais belo que poderia ter sido feito e realizado e que tanto abençoaria a humanidade e que, por certo, glorificaria a Deus também. Portanto, nós precisamos aproveitar os momentos de vida que Deus nos concede para a gente viver a nossa espiritualidade sem adiá-la, sem procrastiná-la. Ter vida de oração, de leitura da palavra de Deus, visitar aqueles que estão enfermos e doentes, de levar o nosso último adeus àquele que foi importante para nós e que faleceu. São atividades que nós precisamos executá-las. Precisamos falar para as pessoas que as amamos e precisamos viver de fato, de maneira presente, diária, esse amor que nós tanto pregamos, que tanto anunciamos. Então, eu fico por aqui nesta noite, na expectativa de que a gente não procrastine, nem no âmbito natural da vida, muito menos no âmbito espiritual. Que a gente possa viver a nossa vida intensamente, fazendo as coisas que são necessárias no dia de hoje, porque basta ao dia o seu próprio mal. A cada dia vem suas demandas e Deus está conosco diante delas. Mas pense nisso, a vida espiritual é um privilégio que Deus dá àqueles que o conhecem, aqueles aos quais Ele se revelou na pessoa bendita de Jesus Cristo, o seu Filho amado.